Eu tenho pensado muito nessa coisa que sempre dizem assim pra gente, já tem um tempo. Ah, nós estamos na economia da atenção. Mas o que que é essa economia da atenção? Eu acho que eu nunca entendi direito isso. Até eu começar a pensar no Trump. E começar a perceber a tática dele. Eu estou lendo um livro que é um livro que conta a história desde que ele perdeu a eleição até agora que ele ganhou. E esse cara tem acesso a muita gente de perto dele e tal. Eu acho que eu nunca entendi exatamente o que, que era esse negócio da economia da atenção. E lendo esse livro que eu estava falando para vocês, eu percebo, e o escritor também fala sobre isso, que o Trump, a tática do Trump é uma só. É ser famoso, é ser o homem mais famoso do mundo e estar no spotlight o tempo inteiro, estar no foco o tempo inteiro. Tanto que essas coisas das tarifas, a gente tá achando, não sei o que, ele tá super feliz, porque tá todo mundo falando dele o tempo inteiro. Eu sei que é meio difícil, assim, a entender a profundidade disso, mas é difícil mesmo. É por isso até que eu quero trazer aqui pra gente pensar. E aí, eu fiquei pensando, falei, bom, o Trump, tudo que ele faz pensando, e esse biógrafo dele fala isso, tudo que ele faz pensando em como que ele vai ser, como que ele vai ficar no centro das atenções. E aí, e ele consegue, né? Ele consegue ser o centro das atenções. Há quanto tempo? Tem pelo menos 10 anos que o Trump é noticiário, no mínimo, toda semana. Nunca se parou de falar do Trump, desde que ele perdeu a eleição, mas nunca se parou de falar dele. Aí teve os processos que ele teve que responder, teve os negócios lá que ele roubou material secreto do FBI, né? Que teve que devolver. Então, assim, não se falou de outra coisa. E aí eu comecei a pensar, falei, ó, se a gente vive na economia da atenção, o Trump realmente é bilionário, ele é o mais rico. Porque o cara realmente consegue ser tão abjeto a ponto de ser a atenção. E aí eu comecei a pensar exatamente nisso, assim, nessa tal da economia da atenção. Realmente, quem tem dinheiro hoje é quem tem atenção nesse mundo, né? Da internet. Aquele que consegue estar no centro do noticiário mais vezes é quem ganha, por exemplo, a eleição. Isso já tem até pesquisa. Que quem aparece mais tem mais voto, em geral. Então, esses caras, eles perceberam que aparecer pode ser positivo para eles, já que eles não têm nada bom para trazer mesmo para o mundo, né? Então, eles têm que fazer esse tipo de manobra. Então, ele tem esse poder de ter a atenção nele. E ele chegou na presidência por causa disso. E, nisso tudo, assim, não tem. Não é porque o Trump não apareceu ontem, né? Ele não consegue chamar tanto a atenção porque ele era um qualquer um. Ele já era um cara famoso. Quando ele se candidatou a primeira vez, ele já era um cara famoso. O que uma pessoa famosa faz chama mais atenção. Então ele consegue ser essa pessoa que chama muito a atenção. E esse biógrafo dele fala uma coisa que isso eu achei formidável, que esse cara, ele conheceu o Trump porque ele queria escrever sobre a primeira campanha do Trump. E aí a equipe do Trump deixou ele acompanhar. E aí foi só no primeiro, né? Depois que ele publicou o primeiro livro, o Trump já odeia ele. Agora, ele já publicou 4. No primeiro, ele tava acompanhando bem de perto, assim, a campanha. E aí, ele falou que ele estava fazendo uma entrevista com o Trump e ele perguntou. Ele perguntou pro Trump e ele falou assim: "Você é presidente. E agora?" Aí ele falou que o Trump falou sem pestanejar. Ele falou assim: "E agora você é o homem mais famoso do mundo." Sem pestanejar, assim, tipo, não é um negócio que ele precisou pensar, não, é um nosso tá aqui, ó, na cabeça dele. Eu fiquei pensando o quanto que a TV foi, porque o Trump ele não é um presidente da internet, apesar de ser um pouco, mas ele é da TV. O Trump ele conseguiu essa imagem de homem de negócio, foi criado por um reality show, gente. E aí todo mundo acredita que esse cara sabe fazer negócio, esse cara tá fazendo as burradas que o cara tá fazendo. O cara entrou em guerra com todo mundo, o pessoal tá só parando olhando assim, porque ele tá se perneando sozinho. A China já falou até com o Japão e a Coreia do Sul. O que falta mais? O Trump realmente uniu os povos, né? Desuniu os americanos, os norte, né, os estadunidenses, mas os outros povos ele uniu em ódio a ele. Tem um jornalista que ele fez um estudo bem específico sobre essa história do Trump com esse produtor do reality show, que foi o cara que ajudou o Trump a construir essa imagem de homem de negócios bem-sucedido. Deixa eu colocar aqui. Eu coloquei no Google Translate
Eu acho que tá bem sentezinho assim, acho que dá pra ler, legal. Mark Burnett é o nome do produtor dele, que hoje é o diretor de comunicação dele, da Casa Branca, tá? Vai lendo. Por isso que é importante, eu acho, pensar, ver tudo isso aqui. Bom, como Mark Burnett ressuscitou Donald Trump como um ícone do sucesso americano. Com O Aprendiz, o produtor de TV mitificou Trump, na época um fracassado ator de segunda categoria, como um titã supremo, abrindo seu caminho para a presidência. Vamos lá. Expedition Robinson, um reality show sueco, estreou no verão de 1997, com uma premissa instigante. 16 estranhos são depositados em uma pequena ilha na costa da Malásia e forçados a se defenderem sozinhos. Gente, esse povo que faz esse tipo aí, esse produtor aí de reality show, devia virar cientista para poder fazer teste com rato. Quer dizer, não faz não, né? Não é bom fazer. Mas entende? Do que ficar querendo ficar laboratório e colocar os humanos no laboratório, gente. Que isso que é um reality show. Mas vamos lá. Bom, para sobreviver, eles precisam cooperar, mas também estão competindo. A cada semana, um membro do grupo é eliminado da ilha e o último competidor ganha um grande prêmio. O título do programa fazia alusão a Robinson Crusoe e a família Robinson Suíça, uma referência literária mais adequada. Mais uma referência literária mais adequada poderia ter sido O Senhor das Moscas. O primeiro competidor a ser expulso foi um jovem chamado Sinisa Savija. Ao retornar à Suécia, ele estava taciturno, estava triste, reclamando com a esposa que os editores do programa cortariam as coisas boas que eu fiz e me fariam parecer um idiota. 9 semanas antes do programa ir ao ar, ele se jogou na frente de um trem em alta velocidade. Nossa. Os produtores lidaram com essa tragédia sugerindo que a turbulência de Savija não tinha relação com a série e praticamente o removendo do programa. Mesmo assim, houve uma reação negativa, com um crítico afirmando que um programa baseado em uma competição tão implacável era televisão fascista. Olha. Mas todos assistiram ao programa de qualquer maneira, e Savija logo foi esquecido. Nunca tínhamos visto nada parecido, disse Svante Stokeslos. Foi Maria, os nomes suecos, né, gente? Chefe da emissora que produziu o programa. Ele disse ao Los Angeles Times em 2000. Expedition Robinson oferecia um potente coquetel de repulsa e atração. Você se sentia envergonhado assistindo, disse Stokeslos, mas não conseguia parar. Em 1998, um ex-paraquedista britânico de 38 anos chamado Mark Burnett morava em Los Angeles produzindo televisão. O Senhor das Moscas era um de seus livros favoritos e, depois de ouvir falar de Expedição Robinson, garantiu os direitos para produzir uma versão americana. Burnett já havia trabalhado com vendas e tinha um talento especial para branding. Ele renomeou a série para Survivor. A primeira temporada se passava em Bornéu. E desde que foi ao ar, na CBS, em 2000, Survivor foi um sucesso de audiência. Segundo a emissora, 125 milhões de americanos, mais de um terço da população, assistiram a algum trecho do final da temporada. O bordão preferido pelo apresentador, Jeff Probst, ao final de cada cerimônia de eliminação, a tribo falou, entrou para o léxico. Virou modinha falar a tribo falou. Burnett havia sido uma figura marginal em Hollywood, mas após esse triunfo, ele também foi rebatizado como o oráculo do espetáculo. Les Moonves, então presidente da CBS, providenciou a entrega de um símbolo de agradecimento, uma Mercedes cor champanhe. Para Burnett, o significado desse gesto era inconfundível. Eu havia chegado. A única dúvida era o que ele faria em seguida. Esse Les Moonves, ele foi um cara também que foi pego no Me Too aí, não sei se vocês lembram. Alguns anos depois, Burnett estava no Brasil, filmando Survivor, The Amazon. Seu segundo casamento estava desmoronando e ele estava hospedado em um apartamento corporativo com uma namorada. Um dia, eles estavam assistindo TV e se depararam com um documentário da BBC chamado Trouble at the Top, sobre a corrida desenfreada corporativa. A namorada achou o programa chato e sugeriu mudar de emissora, mas Burnett ficou fascinado. Ele ligou para seu sócio em Los Angeles e disse: "Tenho uma nova ideia." Burnett não discutiu o conceito por telefone. Uma de suas regras para o sucesso era sempre fazer o pitch pessoalmente, mas tinha certeza de que a premissa tinha os contornos de um sucesso. Survivor na cidade. Concorrentes competindo por um emprego corporativo. A selva urbana. Ele precisava de alguém para interpretar o papel de magnata peso pesado.
Burnett, que costumava narrar histórias de sua própria vida com a linguagem imponente de um discurso de Hollywood, disse certa vez sobre o programa: tem que ter um gancho, né? Eles têm que estar trabalhando para alguém grande, especial e importante. Corta para. Aluguei essa pista de patinação. Ah, tá, entendi. Corta para. Ele tá descrevendo uma cena, entendi. Desculpa, acho que vocês entenderam também, né? Em 2002, Burnett alugou o Rink Woman, no Central Park, para uma transmissão ao vivo do final da 4ª temporada de Survivor. A propriedade era controlada por Donald Trump, que havia obtido o contrato de locação para operar o rink em 1986 e estampado seu nome nele. Antes do início do segmento, Burnett se dirigiu a 1.500 espectadores reunidos para a ocasião e notou Trump sentado com Melania Knauss, sua namorada na época, na primeira fila. Burnett se orgulha da sua capacidade de ler o ambiente, avaliar as personalidades da plateia, perceber o que elas querem e então oferecer-lhes o que desejam. Preciso demonstrar respeito ao Sr. Trump, contou Burnett, em um discurso em Vancouver, em 2013. Eu disse: bem-vindos, pessoal, à pista de patinação Trump Woman. A pista de patinação Trump Woman é uma ótima instalação, construída pelo Sr. Donald Trump. Obrigado, Sr. Trump, porque a pista de patinação Trump Woman é o lugar onde estamos essa noite e adoramos estar na pista de patinação Trump Woman. Sr. Trump, 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 Trump. Enquanto Burnett contava a história, mal havia saído do palco quando Trump apertou sua mão e proclamou: você é um gênio. Corta para junho de 2015. Espera aí, deixa eu tentar pegar aqui o que está acontecendo. Então, vamos lá. Então, ele foi fazer um negócio do Survivor e ele conheceu o Trump porque foi lá na propriedade do Trump. Então, o Trump estava lá com a Melania, que era namorada na época. Ah, tá. Então, assim, ele sabia o que o Burnett é um cara que sabe ler o que a pessoa quer e dá ali o que a pessoa quer. Ou seja, né, um sociopata. Ele percebeu, preciso demonstrar respeito ao Sr. Trump. O cara gosta de respeito, entendeu? Daí, no final, o Trump falou: você é um gênio. Tipo assim, você sabia, né? Você soube me agradar. Vamos lá. Corta para junho de 2015. Depois de estrelar 14 temporadas de O Aprendiz, todas com produção executiva de Burnett, Trump apareceu no átrio dourado da Trump Tower, na Quinta Avenida, para anunciar que estava concorrendo à presidência. Somente alguém realmente rico, declarou Trump, poderia pegar a marca dos Estados Unidos e torná-la grande novamente. Ele também fez comentários racistas sobre os mexicanos, levando a NBC, que havia transmitido O Aprendiz, a demiti-lo. Burnett, no entanto, não rompeu o relacionamento com sua estrela. Ele e Trump haviam sido parceiros iguais em O Aprendiz, e o programa havia rendido centenas de milhões de dólares a cada um. Eles também eram amigos próximos. Burnett gostava de contar às pessoas que, quando Trump se casou com Melania, em 2005, o filho de Burnett, Cameron, foi o portador das alianças. Trump era uma celebridade desde os anos 80, com sua persona moldada pelo best-seller A Arte da Negociação, o livro que ele escreveu, né? Mas seus negócios naufragaram e, em 2003, ele se tornou uma figura chamativa de interesse local, uma piada na página 6. Ele deve estar referenciando alguma coisa aqui que a tradução saiu esquisita, mas ele virou uma piada, ele virou um cara o cara que escreveu A Arte da Negociação, mas os negócios dele faliram. Então, que fraude que esse cara ele era uma piada. O Aprendiz o mitificou novamente e em uma escala muito maior, transformando-o em um ícone do sucesso americano. J. Bienstock, colaborador de longa data de Burnett e showrunner de O Aprendiz, me disse: Mark sempre gosta de comparar seus programas a grandes filmes ou romances. Todos os programas de Mark parecem maiores que a vida, e isso é intencional. Burnett fez muitos programas desde O Aprendiz, entre eles Shark Tank, uma competição de startups baseada em um programa japonês, e The Voice, um concurso de canto adaptado de um programa holandês. Em junho, ou seja, a gente não criou nada, ele saiu copiando de todo mundo, né? Ele foi comprando as coisas. Em junho, ele se tornou presidente da MGM Television. Uau! Mas seu principal legado é ter escalado um vendedor ambulante de circo falido em série, com falência em série, né? Para o papel de um homem que poderia plausivelmente se tornar o líder do mundo livre. Acho que nenhum de nós poderia imaginar o que isso se tornaria, disse-me Catherine Walker, produtora das 5 primeiras temporadas de O Aprendiz. Mas Donald não seria presidente se não fosse por aquela série. Tony Schwartz, autor de Arte da Negociação, que falsamente apresentou Trump como seu autor principal. Claro que o Trump não escreveu nada, né, gente?
Que o Trump não sabe nem ler. Vocês viram o cara falando ali no vídeo que o Trump não sabe ler? E tem uma história também de um ator do SNL, que quando ele foi apresentador do SNL, não tinha sido presidente, nada, ele só era uma celebridade, e ele foi host do SNL do Saturday Night Live. E aí, ele falou que ele não sabe ler, assim, não é que ele não sabe ler, ele consegue ler as palavras, mas assim, ele não sabe pontuação, sabe? Tipo, é uma leitura muito básica. E aí, diz que tinha uma cena, porque no Saturday Night Live, os apresentadores participam de algumas ceninhas, né? Então, ele foi fazer uma cena em que ele era um pai e tal, e aí o final da cena, ele falava assim, era tipo Natal, né? Não era Natal, era Thanksgiving, que é ação de graças, né? Que aqui é maior que Natal, que o pessoal come peru e tal. E aí, era um almoço, né, de ação de graças. E aí o pai, né, que ele fala pra filha, então vamos lá, coxa de peru, entendeu? Como se ele tivesse na hora sabe, do jantar. E ao invés disso, ele não pontuou o negócio, ele não viu a vírgula. E aí ele falou assim pra atriz que fazia a filha dele na cena, né? Ele falou assim, vambora, coxa de peru. Chamou a menina de coxa de peru, entendeu? Ao invés de ele falar, vamos lá, a coxa de peru, ele falou assim, vamos lá, coxa de peru. Tony Schwartz, vou começar aqui de novo, tá? Tony Schwartz, o autor de Arte da Negociação, que falsamente apresentou Trump como seu autor principal, disse-me que se sente responsável por facilitar a impostura de Trump. Mas, disse ele, a influência de Mark Burnet foi muito maior, acrescentando. O aprendiz foi o fator mais importante para colocar Trump sob os holofotes nacionais. Schwartz condenou Trump publicamente, descrevendo-o como um monstro que ajudei a criar. Burnet, por outro lado, recusou-se a falar publicamente sobre sua relação com o presidente ou sobre seu papel curioso, mas decisivo, na história americana. Esse artigo, ele é antigo, então, esse artigo é de antes do Trump ter anunciado que o Burnet é parte do governo Trump agora, né? Burnet é magro e esguio, com um rosto atemporal e perpetualmente sorridente de Peter Pan e olhos que, nas palavras de uma ex-mulher, têm um brilho de Photoshop. Ele tem uma testa alta e o cabelo fixo e desafiador da gravidade de um astro de cinema dos anos 50. As pessoas costumam confundir Burnet com um australiano, porque ele tem um bronzeado intenso e uma disposição para atividades ao ar livre e porque seu sotaque foi misturado por anos de viagens internacionais. Gente, isso tá ficando muito bizarro. Mas ele cresceu em Dagenham, na periferia leste de Londres, um ambiente que ele se lembra como cinzento e sujo. Seu pai, Archie, era um Glasgow tatuado. Glasgow é escocês, né? Tatuado que trabalhava no turno da noite em uma fábrica de automóveis da Ford. Sua mãe, Jean, também trabalhava lá, despejando ácido em baterias. Mas, nas lembranças de Mark, ela sempre se vestia impecavelmente, nunca deixando sua posição social interferir em como ela se apresentava. Mark, filho único, cresceu assistindo a programas de televisão americanos como Starkey and Hutch e The Rockford Files. Aos 17 anos, ele se alistou como voluntário no regimento de paraquedistas do exército britânico, segundo um amigo que se alistou com ele. Ele se juntou ao grupo pelo brilho. Os paraquedistas eram uma unidade de elite e um soldado de seu pelotão, Paul Reed, me disse que Burnet era um operador especial particularmente formidável, tanto fisicamente dominante quanto um líder nato. Ele sempre foi um super entusiasmado. Ele sempre quis ser o melhor, mesmo entre os melhores. Outro narcisista maligno, estamos vendo tudo, ó. Só quer as coisas pelo brilho, não criou nada, só comprou as ideias dos outros. Aí, sempre quer ser o melhor entre os melhores. Bom, outro soldado lembrou que Burnet tinha um apelido de modelo masculino, porque relutava em sujar qualquer sujeira sobre as unhas. Ter qualquer sujeira sobre as unhas, né? Burnet serviu na Irlanda do Norte e depois nas Malvinas, onde participou do avanço de 1982 sobre Port Stanley. A experiência, ele disse mais tarde, foi horrível, mas, por outro lado, de uma forma doentia, emocionante. Um narcisista maligno, né? Vai achar, realmente, sair numa guerra matando um monte de gente. Emocionante. Quando Burnet deixou o exército, após 5 anos, seu plano era encontrar trabalho na América Central como assessor de armas e táticas, não como mercenário. Insistiu ele mais tarde, embora seja difícil distinguir.
Antes de partir, sua mãe lhe disse que tivera uma premonição e implorou que ele não aceitasse outro emprego que envolvesse porte de arma. Assim como Trump, Bournet confia em seus impulsos. Seu instinto raramente está errado, ele gosta de dizer. Durante uma escala em Los Angeles, decidiu acatar o conselho da mãe e saiu do aeroporto. Mais tarde, descreveu-se como um imigrante por excelência. Eu não tinha dinheiro, nem green card, nem nada. Mas o sol da Califórnia brilhava, e ele estava ansioso para tentar a sorte. Aí, ó, imigrante, Trump. Ficou ilegal aqui, ficou sem green card, ó. Cadê? Vai deportar? Bournet é um contador de histórias ávidos e suas anedotas sobre sua vida tendem a ter uma estrutura de 3 atos. No ato 1, ele é um peixe fora d'água, ingênuo, como um nada além da camisa do corpo e um sonho descomunal. O ato 2 é o rude despertar. O mundo aposta contra ele. É impossível, você vai perder tudo, nunca se tentou tal coisa. No ato 3, Bournet sempre prevalece. Pouco depois de chegar à Califórnia, ele conseguiu seu primeiro emprego, como babá. Sobrancelhas se ergueram, um comando virou babá. No entanto, Bournet prosperou, trabalhando para uma família em Beverly Hills, depois para uma outra em Malibu. Como ele observou mais tarde, a experiência lhe ensinou como é agradável o estilo de vida das pessoas ricas. Jovem, bonito e solícito, ele descobriu que pessoas bem-sucedidas geralmente ficam felizes em falar sobre seu caminho para o sucesso. Olha, tinha falado antes que ele sabia medir o que as pessoas queriam, né? Pessoas bem-sucedidas geralmente ficam felizes em falar sobre o seu caminho para o sucesso. Eu diria que muita gente bem-sucedida só falam do caminho para o sucesso, não tem outro assunto. Enfim. Bom, Bournet se casou com uma californiana, Kim Gold, que vinha de uma família abastada. Claro, casou com rica, né, gente? É vagabundo, né? Mark sempre foi muito, muito ambicioso. Gold me disse recentemente. Ele sempre teve muita garra. Muita garra e arranhava a cara dos outros, né? Por um tempo, ele trabalhou para o padrasto de Gold, que era dono de uma agência de elenco. Olha. E para Gold, que era dono de uma loja de roupas. Ela comprava camisetas levemente imperfeitas no atacado, a $2 cada, e Bournet as revendia no calçadão de Venice por 18. Foi lá que ele aprendeu a arte de vender, disse ele. O casamento durou apenas 1 ano, quando Bournet já havia obtido o green card. Gold, que também havia aprendido uma coisa ou duas sobre vendas, foi cofundador da empresa de jeans True Religion, que acabou sendo vendida por $800 milhões. Nossa! Um dia, no início dos anos 90, Bournet leu um artigo sobre um novo tipo de evento esportivo, uma corrida de resistência de longa distância, conhecida como Redgaloise, na qual equipes de atletas competiam em uma caminhada de vários dias em terrenos acidentados. Caramba! Em 1992, Bournet organizou uma equipe e participou de uma corrida em Oman. Percebendo que ele e seus companheiros de equipe estavam caminhando, escalando anúncios de equipamentos, ele conseguiu patrocinadores. Gente, a gente é anúncio ambulante, tá todo mundo vendo isso aqui. Gente, que cara só pensa em dinheiro, gente. Ele também percebeu que se filmassem uma corrida dessas, ela se tornaria uma experiência exótica e envolvente. Bournet lançou sua própria corrida, a Eco Challenge, que se passava em locais tão pitorescos como Utah e Colômbia Britânica, e era televisionada em vários canais, incluindo o Discovery Channel. Vou dizer uma coisa, gente. O cara que faz reality show e gosta de fazer esse tipo de laboratório com as pessoas, ele tem que ser um pouco sádico, né, gente? Porque esse negócio de participar de reality show, gente, não é brincadeira, não. Vocês lembram da menina que também teve um problema? Esqueci o nome dela agora. Mas que era uma TikToker, bem famosa e tal, no TikTok, Vanessa Lopes. A pessoa pira, mano. Não é um negócio fácil, não, viu, gente? É muita coisa que se faz em reality show. Eu acho que daqui a uns 20 anos vai dizer assim, como que vocês deixaram passar tortura na TV? Sabe? Muitas daquelas provas, sabe? Colocar as pessoas lá se mijando, porque tem que ficar dentro do carro não sei quantos dias. As pessoas mijando na calça, pra quê? Pra ganhar 1 milhão, ou pra ganhar like, o que é pior, entendeu? Muita humilhação. Então, eu acho que a pessoa que ela quer investir, que ela quer fazer isso, que ela quer investir em esse tipo de reality show, ela tem que ser um pouco sádica. Bournet lançou sua própria corrida, a Eco Challenge, que se passava em locais tão pitorescos como Utah e Colômbia Britânica. E era televisionada em vários canais, incluindo o Discovery Channel.
Bienstock, que conheceu Burnett quando ele trabalhava no programa Eco Challenge em 96, me disse que Burnett estava menos interessado nos cenários deslumbrantes ou na competição do que nas intensas experiências emocionais dos corredores. Mark viu drama em pessoas reais sendo a força motriz de um programa sem roteiro. Ou seja, vamos colocar essas pessoas sob pressão. Gente, não sei, me diz aí o que vocês acham do radical. Nessa época, Burnett conheceu uma aspirante atriz de Long Island chamada Diane Minerva e se casou com ela. Eles se dedicaram intensamente ao sucesso do programa. Quando íamos dormir à noite, conversávamos sobre isso. Quando acordávamos de manhã, conversávamos sobre isso. Diane Burnett me contou recentemente. A Diane Burnett me contou isso recentemente. No pequeno mundo das corridas de aventura, Mark desenvolveu a reputação de um operador astuto e ambicioso. Ele é como uma cascavel, disse um de seus concorrentes ao New York Times em 2000. Se você ficar perto o suficiente por tempo suficiente, vai ser mordido. Tá vendo, gente? Aí, ó. Mark e Diane estavam se saindo muito melhor do que os pais de Mark, mas ele estava inquieto. Um dia, eles participaram de um seminário do palestrante motivacional Tony Robbins, chamado Liberte o Poder Interior. Coach do caralho, esse cara. Uma boa técnica para realizar seus objetivos, aconselhou Robbins, era anotar o que você mais queria em fichas e depois colocá-las pela casa, como lembretes constantes. Em um livro de memórias de 2012, The Road to Reality, O Caminho para a Realidade, Diane Burnett relembra que escreveu a palavra família em seus cartões. Mark escreveu mais dinheiro. Quando jovem, Burnett ocasionalmente se via em um voo a negócios, observando os outros passageiros e sonhando acordado. Se este avião caísse em uma ilha deserta, onde eu me encaixaria em nossa nova sociedade? Quem lideraria e quem seguiria? Claro que ele ficava pensando nisso, né? Porque ele já pensava em como que ele ia dominar aquilo ali se aquilo virasse a realidade dele, né? A natureza remove o verniz que mostramos uns aos outros todos os dias. E é nesse ponto que as pessoas se tornam quem realmente são, escreveu Burnett certa vez. Essa história, esse tipo de coisa, ó, a natureza remove o verniz, não é a natureza, é uma situação de desespero, de penúria, de estresse extremo. Isso que ele está chamando de natureza. Isso não é natureza. Bom, ele há muito tempo defende uma visão de mundo hobbesiana, e quando lançou Survivor, um ethos de soma zero era parte integrante da série. É um jogo bastante cruel, assim como a vida é um jogo cruel, disse Burnett à CNN em 2001. Cada um se importa consigo mesmo. Bom, você que pensa assim, né, meu querido? Daí você tende a pensar que todo mundo pensa assim também. Mas não é assim não, viu? A vida só é cruel porque tem gente que nem você, por isso. Em Survivor, os competidores foram divididos em equipes, ou tribos. Nessa arena crua, Burnett sugeriu que os espectadores podiam vislumbrar a essência cruel da natureza humana. Nessa arena crua, Burnett sugeriu que os espectadores podiam vislumbrar a essência cruel da natureza humana. Por que ele quer ficar mostrando isso? Era inegavelmente envolvente assistir competidores de diferentes idades, tipos físicos e disposições, lidarem com os desafios primordiais de fazer fogo, encontrar abrigo e buscar comida. Ao mesmo tempo, o cenário era extravagantemente elaborado. Os náufragos eram acompanhados por equipes de filmagem e helicópteros sobrevoavam a ilha, coletando imagens aéreas. Além disso, os concorrentes eram selecionados por seu carisma e sua inflamabilidade. É tudo uma questão de seleção de elenco, observou Burnett certa vez. Como produtor, meu trabalho é escolher com quem trabalhar e com quem filmar. Ele estava sempre em busca de alguém com um tipo de personalidade que pudesse se destacar. Economia da atenção, né? Se destacar aqui na linguagem dele, entenda-se, não é se destacar porque a pessoa estudou alguma coisa, se tornou um médico, especialista, um cientista, um professor. Não foi o destaque pelos serviços prestados à comunidade, não. Como que alguém consegue se manter no centro das atenções sem se importar com nada, só se importar com ser o centro das atenções? Como que eu consigo isso? Que é isso que vai grudar as pessoas na tela. Nas sessões de seleção, Burnett às vezes provocava as pessoas para ver como elas reagiam aos conflitos. Catherine Walker, olha, tá vendo? Ele provocava as pessoas. Vocês estão vendo, gente? São esses detalhes que a gente vai desenhando o caráter da pessoa.
Catherine Walker, a produtora de O Aprendiz, me contou sobre uma audição em que Burnett provocou um possível membro do elenco, insinuando que ele era secretamente gay. O homem, irritado, rebateu a acusação contra Burnett e não foi escalado naquela temporada. Richard Levac, psicólogo clínico que foi consultor de Burnett em Survivor e The Apprentice e trabalhou em outros reality shows, me disse que produtores frequentemente gostavam de pessoas com quem se sentiam desconfortáveis por razões psicológicas. A volatilidade emocional torna a televisão atraente. Veja isso, gente. A volatilidade emocional torna a televisão atraente. Cara, isso tudo é muito bizarro. Isso tudo é muito bizarro. Mas recrutar indivíduos por sua instabilidade e depois submetê-los ao estresse de uma competição televisionada pode ser perigoso. Ah, será? Não, não. Tá? Bota lá. Quando Burnett foi questionado sobre o suicídio de Sinisa Savija, ele alegou que Savija tinha problemas psicológicos anteriores. Não se sabe de nenhum participante de Survival Apprentice que tenha se suicidado, mas nas últimas 2 décadas, várias dezenas de participantes de reality shows o fizeram. Várias dezenas de participantes de reality show o fizeram, não sabia que várias dezenas de participantes de reality show tinham se suicidado. Bom, Levac acabou parando de ser consultor em tais programas, em parte porque temia que um participante pudesse se machucar. Eu acho, nossa, se isso se desfizer, eles vão analisar o perfil de personalidade e pode ter sido um sinal de alerta, lembrou ele. O que ele está falando aqui é o seguinte, se forem olhar mesmo, vão ver que a gente tinha condição, a gente tinha condição de saber que esse cara não podia passar por isso, entendeu? É isso que ele está dizendo. Burnett se destacou na equação de elenco a ponto de, na segunda temporada de Survivor, filmada no interior da Austrália, seus participantes passarem tanto tempo fofocando sobre os personagens da temporada anterior que Burnett os alertou. Quanto mais tempo vocês passarem falando sobre o primeiro Survivor, menos tempo terão na televisão. Mas o verdadeiro gênio de Burnett estava no marketing. Quando fez a ronda em Los Angeles para promover Survivor, jurou que se tornaria um fenômeno cultural e presenteou os executivos com uma edição simulada da Newsweek com o programa na capa. Mais tarde, Survivor chegou a ser capa da revista. Burnett elaborou uma série estonteante de acordos lucrativos de integração de produtos. Na primeira temporada, uma das equipes ganhou um kit de cuidados que estava preso a uma paraquedas com o logotipo vermelho e branco da Target. Eu via Survivor tanto como um veículo de marketing quanto como um programa de televisão, explicou Burnett certa vez. Claro, você queria fazer dinheiro. Ele estava criando um entretenimento cinematográfico imersivo e era conhecido por seus valores de produção exuberantes e por pagar generosamente para manter os melhores produtores e editores. Mas sua arte era tudo menos preciosa. Muito antes de conhecer Trump, Burnett já havia desenvolvido uma confiança panglossiana do poder do branding. Acredito que veremos algo como o Parque Nacional do Grand Canyon da Microsoft, disse ele ao New York Times em 2001. O governo não vai cuidar de tudo isso, as empresas vão. Olha isso, gente, o cara tá falando disso lá em 2001. Que loucura. 7 semanas antes da eleição de 2016, Burnett, em um elegante smoking com gola chalé, gola rolê, deve ser, né? Chegou com sua terceira esposa, a atriz e produtora Roma Downey, ao Microsoft Theater, em Los Angeles, para o Emmy Awards. Tanto Shark Tank quanto The Voice ganharam prêmios naquela noite. Mas sua noite triunfante foi prejudicada quando o mestre de cerimônias, Jimmy Kimmel, deu uma guinada inesperada durante seu monólogo de abertura. A televisão une as pessoas, mas também pode nos separar, refletiu Kimmel. Quer dizer, se não fosse pela televisão, Donald Trump estaria concorrendo à presidência? Na multidão houve risos. Muitos perguntaram, quem é o culpado por Donald Trump? Continuou Kimmel. Vou dizer quem, porque ele está sentado bem ali, aquele cara. Kimmel apontou para a plateia, e a transmissão ao vivo cortou para um close de Burnett, cuja expressão se transformou em um sorriso rígido. Graças a Mark Burnett, não precisamos mais assistir a reality shows, porque estamos vivendo em um, disse Kimmel. Burnett ainda sorria, mas Kimmel não. Ele continuou. Vou deixar registrado agora mesmo. Ele é o responsável. Se Donald Trump for eleito e construir esse muro, a primeira pessoa que vamos derrubar é Mark Burnett.
A tribo se manifestou, que era o logo lá, né, do programa. Gente, por volta dessa época, Burnet parou de dar entrevistas sobre Trump ou O Aprendiz. Ele continua a falar com a imprensa para promover seus programas, mas recusou uma entrevista comigo. Antes da candidatura de Trump à presidência, no entanto, Burnet contou e recontou a história de como o programa surgiu. Quando conheceu Trump no Woman Ring, Burnet lhe contou uma anedota sobre como, quando jovem, vendendo camisetas no calção de Venice Beach, um patinador que passava lhe entregou um exemplar de Arte da Negociação. Burnet disse que o havia lido e que o livro havia mudado sua vida. Ele pensou, que lenda é esse Trump? Qualquer outra pessoa que tenha ouvido essa história pode tê-la achado um tanto calculada, se não implausível. Kim Gold, a primeira esposa de Burnet, me disse que não se lembra de ele ter lido o livro de Trump nesse período. Ele gostava de livros de mistério, disse ela. Mas quando Trump ouviu a história, ficou lisonjeado. Burnet nunca gostou da expressão reality show. Por um tempo, ele fez uma campanha corajosa para renomear o seu gênero como dramalidade, uma mistura de drama e realidade. O termo nunca pegou, mas refletia o reconhecimento franco de Burnet de que o que ele cria é uma representação altamente estruturada, seletiva e manipulada da realidade. Burnet frequentemente se gabava de que, para cada hora televisionada de O Aprendiz, suas equipes filmavam até 300 horas de filmagens. A verdadeira alquimia dos reality shows é a edição. Vasculhar uma pilha de clipes e montar uma história envolvente. Jonathan Brown, um editor que começou a trabalhar com Burnet em Survivor e depois trabalhou nas 6 primeiras temporadas de O Aprendiz, me disse: "Você não inventa nada, mas você acentua coisas que vê como temas." Ele prontamente admitiu o quão distorcido esse processo pode ser. Grande parte dos reality shows consiste em cenas de reação. Um participante diz algo ultrajante e a câmera corta para outro participante revirando os olhos. Muitas vezes, disse Brown, os editores tiram um revirar de olhos de uma parte totalmente diferente da conversa. Isso a gente já sabia, né? O Aprendiz foi construído em torno de uma série semanal de desafios empresariais. Ao final de cada episódio, Trump determinava qual concorrente deveria ser demitido. Mas, como Brown explicou, Trump frequentemente não estava preparado para essas sessões, com pouca noção de quem havia se saído bem. Às vezes, uma candidata se destacava durante a disputa apenas para ser demitida, por capricho, por Trump. Quando isso acontecia, disse Brown, os editores eram frequentemente obrigados a fazer a engenharia reversa do episódio, vasculhando centenas de horas de filmagens para enfatizar os poucos momentos em que o candidato exemplar poderia ter escorregado, na tentativa de montar uma versão artificial da história, no qual a decisão precipitada de Trump fizesse sentido. Durante a produção de O Aprendiz, Burnet admitiu que as histórias eram construídas dessa maneira, dizendo: "Sabemos a cada semana quem foi demitido e, portanto, você está editando ao contrário." Brown observou que a equipe do presidente Trump parece ter sido forçada de forma semelhante a aprender a arte da construção narrativa retroativa, acrescentando: "Acho estranhamente gratificante ouvir que eles estão fazendo a mesma coisa na Casa Branca." Virou um reality show mesmo. Esse tipo de prestidigitação é o padrão da indústria em reality shows, mas toda a premissa de O Aprendiz também era um tanto enganosa. Quando Trump e Burnet contaram a história de sua parceria, ambos sugeriram que Trump inicialmente estava receoso de se comprometer com o programa de TV, porque estava muito ocupado administrando seu próspero império imobiliário. Durante um painel em 2004, no Museu de Televisão e Rádio em Los Angeles, Trump afirmou que todas as emissoras tentaram convencê-lo a fazer um reality show, mas ele não estava interessado. "Não quero ter câmeras por todo o meu escritório, lidando com empreiteiros, políticos, mafiosos e todos os outros com quem tenho que lidar na minha empresa. Sabe, mafiosos não gostam, enquanto estão falando comigo, de ter câmeras por toda a sala. Seria bem recebido na televisão, mas não é bem recebido por eles." Cara, ele tá brincando, mas não, né? Porque é conhecido que o mundo imobiliário aqui de Nova York é tudo mafioso, né? O Aprendiz retratou Trump não como um vigarista desonesto que se mistura com mafiosos locais, mas como um plutocrata com instintos empresariais impecáveis e riqueza inigualável. Um titã que parecia estar sempre saindo de helicópteros ou entrando em limusines. "A maioria de nós sabia que ele era uma farsa", me disse Brown. "Ele tinha acabado de passar por não sei quantas falências, mas nós o fizemos parecer a pessoa mais importante do mundo. Era como transformar o bobo da corte em rei." Bill Pruitt, outro produtor, relembrou. "Andávamos pelos escritórios e víamos móveis lascados. Víamos um império em ruínas a cada esquina. Nosso trabalho era fazer parecer o contrário."
Gente, tava tudo lascado os móveis dele. Trump maximizou seus lucros desde o início. Quando os produtores estavam procurando um espaço para escritórios para encenar o espetáculo, ele vetou todas as sugestões e mencionou que tinha um andar vazio disponível para o Trump Tower, que poderia alugar por um preço razoável. Após se tornar presidente, ele ofereceu um acordo semelhante ao serviço secreto. Ou seja, gente, continua mafiosinho de bairro. Quando a equipe de produção tentou mobiliar o espaço, descobriu que os vendedores locais, enganados por Trump no passado, se recusavam a negociar com eles. Pessoal, os vendedores locais já não confiavam mais nele, ninguém vendia para ele. Mais de 200 mil pessoas se candidataram a uma das 16 vagas da primeira temporada. 200 mil pessoas. E ao longo dos primeiros anos do programa, os candidatos eram notavelmente credenciados e impressionantes. Oficialmente, o grande prêmio era o que o programa descreveu como o emprego dos sonhos de uma vida. O privilégio inimaginável de ser orientado por Donald Trump enquanto trabalhava como executivo júnior na Trump Organization. Eu acredito que esse era o prêmio. A galera da primeira temporada era super... Meu Deus... Todos os candidatos se vangloriavam da ideia de que Trump era um empresário incomparável, mas nem todos acreditavam nisso. Um concorrente de destaque da primeira temporada foi Kwame Jackson, um jovem afro-americano com um MBA em Harvard, que havia trabalhado no Goldman Sachs. Jackson me disse que participou do programa não por desejo de ser tutelado por Trump, mas porque considerava a perspectiva de uma competição empresarial televisionada nacionalmente como uma ótima plataforma para avanço na carreira. No Goldman, eu trabalhava com gestão de patrimônio privado. Então, Trump não era, de forma alguma, a pessoa mais bem-sucedida financeiramente que eu já conhecia ou gerenciei, disse-me Jackson. Ele se divertia discretamente quando outros concorrentes se encantavam com a habilidade de Trump em fazer negócios ou com seus gostos refinados. Quando exclamavam em visitas a propriedades cafonas de Trump. Meu Deus, isso é tão incrível, isso é realmente incrível. Fran Lebowitz certa vez comentou que Trump é a ideia de rico para um pobre. Isso mesmo. O Trump é a ideia que é a ideia que um pobre tem de rico. Eu acho que é isso que eu queria dizer. E Jackson ficou impressionado quando o programa foi ao ar, com o quanto os americanos caíram na farsa. A Main Street America viu todas aquelas coisas brilhantes, o helicóptero e as pias banhadas a ouro, e viu a pessoa mais bem-sucedida do universo, lembrou ele. As pessoas que eu conhecia no mundo das altas finanças entendiam que era tudo uma piada. E esse é um refrão estranhamente comum entre as pessoas que participaram de O Aprendiz, que o programa era exagerado e que a imagem de Trump como um avatar da prosperidade foi transmitida com um piscar de olhos. De alguma forma, essa interpretação escapou ao público. Jonathan Brown se maravilhou. As pessoas começaram a levar a sério. Eita. Foi o que aconteceu comigo com o vídeo lá da Patriota, né? Ao assistir a dezenas de episódios do programa recentemente, não vi nenhum indício de ironia deliberada. É verdade que é risível ouvir os candidatos em um jantar sofisticado falando sobre observar Trump em busca de dicas sobre qual utensílio usar para cada prato, como se ele fosse Emily Post. Mas a reverência do programa por seu apresentador combativo, por mais crédulo que possa parecer agora, soa sincera. Por nem acreditava no que vendia, ou Trump era apenas mais uma camiseta de $2 que ele emprestou por 18? É difícil dizer. Uma pessoa que colaborou com Burnet o comparou a Harold Hill, o fraudador itinerante de The Music Man, dizendo: sempre há um ângulo com Mark, ele só pensa em vender. Burnet é fluente no jargão da autoajuda e publicou 2 livros de memórias, ambos escritos com o ghostwriter de Bill O'Reilly, que funcionavam como manuais sobre como enriquecer. Um deles, intitulado Jump In, o nome do título é Entre mesmo que você não saiba nadar, Pule mesmo que você não saiba nadar, agora parece uma metáfora inadvertida para a presidência de Trump. Não perca tempo com excesso de preparação. Aconselho o livro. No painel de 2004, Burnet deixou claro que, com o aprendiz, estava vendendo um arquétipo. Donald é a versão atual de um magnata, disse ele. Donald diz o que Donald quer dizer. Ele não faz prisioneiros. Se você for amigo de Donald, ele vai te defender o dia todo. Se não for, ele vai te matar. E isso é muito americano. É como os caras que construíram o Oeste. É isso, gente. É aquela masculinidade ali do xerife, né? Assim como Trump, Burnet parecia ter tanto uma impressão preconceituosa da essência crédula do povo americano, quanto um entusiasmo descarado por como explorá-la.
Olha isso, eu vou até reler essa frase. Ó. Assim como Trump, Burnet parecia ter tanto uma impressão preconceituosa da essência crédula do povo americano, quanto o entusiasmo descarado por como explorá-la. Ou seja, gente, eles acreditam em tudo mesmo. Que delícia, vamos explorar. É isso. O Aprendiz era sobre o que torna a América grande, disse Burnet. Olha, todo mundo quer uma de algumas coisas nesse país. Estão dispostas a pagar para perder peso. Estão dispostas a pagar para deixar o cabelo crescer. Estão dispostos a pagar para fazer sexo. Estão dispostos a pagar para aprender a enriquecer. O cara fica inventando jargão para vender, né? Vocês estão vendo isso aqui? O americano está disposto a pagar para perder peso. Está disposto a pagar para não sei o quê. Que americano? Nem todos, né? No início de O Aprendiz, a intenção de Burnet pode ter sido contar uma história mais honesta, que reconhecesse os muitos tropeços de Trump. Burnet certamente reconheceu que Trump estava em um momento difícil, mas, segundo Walker, Mark pressentiu o potencial de Trump para um retorno. De fato, em uma introdução em off no episódio piloto da série, Trump admitiu um grau de fraqueza que soa chocantemente autoconsciente quando ouvido hoje. Ele disse: eu estava seriamente em apuros. Eu tinha bilhões de dólares em dívidas, mas eu lutei e venci na liga principal. Lutei e venci. Roubar, né, gente? Não é lutar, né? O programa foi um sucesso instantâneo. E a imagem pública de Trump e do próprio Trump começou a mudar. Pouco depois da estreia, Trump sugeriu em um artigo da Esquire que as pessoas agora gostavam dele. Gente, ele é muito carente. Olha que louco, porque quando ele ganhou a eleição, agora essa segunda eleição também, uma coisa que ele falou, não sei nem se foi no discurso de posse dele, mas foi bem no comecinho, que ele falou assim, agora todo mundo me ama, né? Agora eu ganhei, todo mundo vem falar comigo. Ele fez assim. Igual ele fez. Aí, de novo, ele falou a mesma coisa das tarifas. Ó, tá todo mundo, já tem 79 países me ele falou isso, né? Pedindo, implorando. Ai, Trump, estão de joelho, pedindo Trump, por favor. Ele falou isso. Então, ó, já não é de hoje, né? Pouco depois da estreia, Trump sugeriu em um artigo da Esquire que as pessoas agora gostavam dele, enquanto antes me viam como um ogro. Ah, agora a gente não vê, não. Agora a gente tem certeza, né? Jim Dowd, ex-assessor de relações públicas de Trump, disse a Michael Kranish e Mark Fisher, autores do livro Trump Revealed, de 2016, que depois que o Aprendiz começou a ser exibido, as pessoas nas ruas o abraçavam. Dowd observou. De repente, não havia mais aquela velha zombaria, acrescentando. Ele era um herói. Dowd, que morreu em 2016, apontou a aceitação do público por O Aprendiz como a ponte para a campanha presidencial de Trump. Os cinegrafistas do programa frequentemente filmavam Trump de ângulos baixos, como se fosse um jogador de basquete profissional ou um Monte Rushmore. Trump pairava sobre o espectador, com o rosto franzido e o queixo caído, o cabelo mais escuro do que agora, um ruivo metálico de uma moeda nova. Funcionários aprendizes eram instruídos a não mexer no cabelo de Trump, que ele mesmo tingia e arrumava. Olha. As entradas de Trump eram coreografadas para causar o máximo impacto, e muitas vezes acompanhadas de tambores e pratos sintetizados. Ele acha que ele é um rei mesmo. Ele faz isso em Mar-a-Lago, que é tipo um resort, né, na Flórida, que ele... é a casa dele. É a casa, mas é também um resort. E aí, quando ele tá lá, tem o jantar do Trump. E se você tá lá hospedado, sei lá, você participa desse jantar do Trump. E aí é tudo isso aí, ó. É, trombeta, não sei o que, é como se ele fosse o rei. Ele entra, todo mundo se levanta e bate palma. Uma loucura. Mas só assim, na celebridade. Mesmo isso aí acontecia mesmo antes dele ser presidente. A sala de reuniões, um palco onde Trump determinava qual candidato deveria ser demitido, tinha a melancolia ameaçadora de um filme O Poderoso Chefão. Em uma cena, Trump conduzia os concorrentes por sua torre rococó na Trump Tower e dizia: mostro esse apartamento para pouquíssimas pessoas, presidentes, reis. No ecossistema dos tabloides em que ele havia definhado por tanto tempo, Trump sempre foi Donald, ou o Donald. Em O Aprendiz, ele finalmente se tornou o Sr. Trump. Tanto que ele odeia que chame ele de Donald, né? Temos que nos apegar aos nossos próprios mitos, disse-me Bill Pruitt, produtor de O Aprendiz. Mark Burnet é um grande criador de mitos. Ele influou... criador de mitos, né? Mito. Ele inflou aquele balão e acreditou nele.
Burnet, preferindo dedicar seu tempo à apresentação de novas ideias para os programas, delegou a maioria das decisões diárias sobre o aprendiz à sua equipe, muitos deles veteranos de Survivor e Echo Challenge. Mas ele promoveu o programa com entusiasmo, muitas vezes com Trump ao seu lado. Segundo muitos dos colaboradores de Burnet, uma de suas maiores habilidades é lidar com talentos, entender seus desejos e ansiedades, fazendo-os se sentirem protegidos e seguros. Em suas turnês de entrevista com Trump, Burnet exibia os instintos estudados de um produtor veterano. Sempre que os holofotes se voltavam para ele, ele sutilmente os redirecionava para Trump. Ou seja, o cara é um puta do manipulador, né, gente? Vamos lá. Burnet, que tinha 43 anos quando a primeira temporada foi ao ar, descreveu Trump, de 57 anos, como sua alma gêmea. Ele expressou o espanto com o foco e a retenção precisos de Trump. Ele os elogiou no tom ostensivamente obsequioso que Trump prefere. Burnet disse que esperava um dia atingir o nível de prestígio e sucesso de Trump, acrescentando: "Não sei se algum dia conseguirei, mas sabe de uma coisa? Se você não está mirando nas estrelas, você não está mirando." Em certa ocasião, Trump convidou Burnet para jantar em seu apartamento na Trump Tower. Burnet esperava uma refeição elegante e, de acordo com um associado, escondeu sua surpresa quando Trump lhe entregou um hambúrguer do McDonald's. Diz que ele só come McDonald's, né, gente? Que é isso mesmo, é McNugget. Por isso que não para de se cagar, né, gente? Trump gostava de sugerir que ele e Burnet tinham criado um programa juntos. Burnet nunca o corrigiu. Quando Carolyn Capture, executiva da Trump Organization, que apareceu ao lado de Trump nas primeiras temporadas de O Aprendiz, pareceu estar cortejando sua própria fama, né? Trump a demitiu e deu papéis no ar a 3 de seus filhos, Ivanka, Donald Jr. e Eric. Burnet entendeu que a melhor maneira de manter Trump satisfeito era garantir que ele nunca se sentisse ofuscado. "É Batman e Robin, e eu sou claramente o Robin", disse ele. Gente, meu Deus. Vamos lá, gente. Burnet chegou a insinuar que o envolvimento de Trump em Um Aprendiz era uma forma de altruísmo. "Isso é Donald Trump retribuindo", disse ele ao Times em 2003, e então fez uma vaga invocação do dever cívico pós 11 de setembro. "O que torna o mundo um lugar seguro agora? Acho que são os dólares americanos, que vêm dos impostos, que vêm por causa de Donald Trump." O próprio Trump havia sido sincero sobre seus motivos para participar da série. "Meu jato estará em todos os episódios", disse ele a Jim Dowd, acrescentando que a produção seria ótima para minha marca. E foi. A primeira temporada de O Aprendiz arrebatou uma propriedade de Trump após a outra. Os competidores se hospedaram na Trump Tower, participaram de eventos no Trump National Golf Club e venderam água Trump Ice. Sempre achei que o Trump Taj Mahal deveria se sair ainda melhor, anunciou o Trump antes de lançar um desafio aos competidores para atrair apostadores ao seu cassino em Atlantic City, que logo faliu, né? Que foi o Trump Taj Mahal, que faliu. Já fiz show nesse lugar que fica esses cassinos lá, em Atlantic City. É 1 hora daqui. O prêmio para a equipe vencedora era a oportunidade de ficar e jogar no Taj, monitorados por câmeras. O Aprendiz fez tanto sucesso que, quando a segunda temporada estreou, os produtos sem graça de Trump estavam sendo superados por empresas de primeira linha dispostas a pagar caro para ter seus produtos exibidos na tela. Em 2004, Kevin Harris, produtor que ajudou Burnet a fechar acordos de integração de produtos, enviou um e-mail descrevendo um teaser com o apoio de Trump que seria usado para atrair clientes. "Corte rápido de Donald. Crest é o maior. Uso leves desde os 10 anos. Adoro M&M's. A Unilever é a maior empresa do mundo. Tudo com a música Money, 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 Money no top." Gente, é de uma tosquice que, assim, é difícil. É difícil. Burnet e Trump negociaram com a NBC para manter os direitos sobre a renda proveniente da integração dos produtos e dividiram os honorários. No set, Trump frequentemente se vangloriava desse dinheiro fácil. Um produtor lembrou: "Você dizia: 'Ei, Donald, hoje teremos Pepsi e eles estão pagando 3 milhões para participar do programa.' E ele respondia: 'Que ótimo, acabei de ganhar 1,5 milhão.'" Originalmente, Burnet havia planejado escalar um magnata diferente para o papel de apresentador a cada temporada. Mas Trump assumiu seu papel com mais agilidade do que qualquer um poderia ter previsto. Ele não lia um roteiro, tropeçava nas palavras e errava a enunciação. Tá vendo? Mas, de improviso, ele proferiu o tipo de brincadeira animada que é a alma dos reality shows. Ele latiu para um participante: "Sam, você é meio que um desastre. Não se ofenda, mas todo mundo te odeia."
Catherine Walker me contou que os produtores frequentemente lutavam para fazer Trump parecer coerente, editando sintaxe confusa e impropriedades. Gente, olha isso. Nós limpamos tudo para que ele tivesse em sua melhor versão, disse ela, acrescentando. Tenho certeza de que Donald acha que nunca foi editado. Gente. No entanto, ela reconheceu, ele tinha um talento natural para o meio. Enquanto os produtores de reality shows geralmente precisam amplificar personalidades e eventos para acentuar o conflito e conjurar intriga, não precisávamos mudá-lo. Ele nos deu material para trabalhar. Trump improvisou o slogan pelo qual o aprendiz ficou famoso. Você está demitido. Porque ele era escroto, né? E aí o papel pegou. Os executivos da NBC ficaram tão apaixonados por sua nova estrela que instruíram Burnett e seus produtores a darem mais tempo de tela a Trump. Foi então que a obsessão de Trump com os índices de audiência da televisão tomou conta. Eu não sabia o que era a demografia há 4 semanas, disse ele a Larry King. De repente, eu vi que éramos o número 3 em demografia. Ontem à noite, éramos o número 1 em demografia. E essa é a audiência importante. Os índices de audiência continuaram subindo e o final da primeira temporada foi o programa número 1 da semana. Para Burnett, a reabilitação de Trump foi uma confirmação satisfatória de uma estética populista. Gosto quando os críticos detonam um filme e ele faz uma bilheteria enorme, disse ele certa vez. E eu adoro isso. Claro, porque você... que os críticos não gostam, eu vou dizer assim, né? Quem respeita a arte não gosta, esse ele vai gostar também. Enquanto outros viam em Trump apenas uma celebridade esfarrapada dos anos 80, Burnett vislumbrava um carisma selvagem. Em 26 de junho de 2018, dia em que a Suprema Corte confirmou a proibição de viagens do presidente Trump a pessoas de vários países, predominantemente muçulmanos, o Trump baniu, os muçulmanos de viajarem para os Estados Unidos, o secretário de Estado, Mike Pompeo, enviou convites para um evento chamado Reunião Ministerial para promover a liberdade religiosa. Se Pompeo percebeu alguma dissonância entre essa retórica altiva e as políticas do governo voltadas para determinadas religiões, ele não mencionou. O evento aconteceu no mês seguinte, no Departamento de Estado, em Washington, D.C., e um dos palestrantes em destaque foi Mark Burnett. Em 2004, ele estava cortando o cabelo em um salão em Malibu quando notou uma mulher atraente fazendo pedicure. Era Roma Downey, a estrela de Touched by an Angel, um drama inspirador de longa duração na CBS. Eles se apaixonaram e se casaram em 2007. Juntos, ajudaram a criar os 2 filhos de Burnett, de seu segundo casamento, e a filha de Downey. Downey, que cresceu em uma família católica na Irlanda do Norte, é profundamente religiosa e, com o tempo, Burnett também reorientou sua vida em torno do cristianismo. Virou crente. A fé é uma parte importante do nosso casamento, disse Downey em 2013, acrescentando. Rezamos juntos. Ai, gente, adoro. Para quem conhecia Burnett há muito tempo, foi uma reviravolta inesperada. Tratava-se de um homem que havia terminado seu segundo casamento durante uma entrevista ao vivo com Howard Stern. Para promover Survival, em 2022, Burnett ligou para o programa de rádio de Stern e Stern perguntou casualmente se ele era casado. Quando Burnett hesitou, Stern o atacou. Você não sobreviveu ao casamento? Perguntou. Você não quer que sua namorada saiba que você é casado? Enquanto Burnett dissimulava, Stern continuou bisbilhotando e a conversa se tornou excruciante. Finalmente, Stern perguntou se Burnett era um cara solteiro e Burnett respondeu, sabe? Isso foi novidade para Diane, esposa de Burnett há uma década. Como ela escreveu posteriormente em suas memórias, a faixa etária demográfica de 18 a 34 anos do rádio sabia para onde meu casamento estava indo antes de mim. Ou seja, as crianças estavam sabendo antes de mim. Em 2008, o sócio de longa data de Burnett, um advogado chamado Conrad Higgs, entrou com uma ação judicial alegando que Burnett o havia enganado em dezenas de milhões de dólares. Segundo a ação judicial, os 2 homens haviam feito um acordo perante Survivor e The Apprentice, de que Higgs seria dono de 10% da empresa de Burnett. Quando Higgs se casou, alguém que compareceu à cerimônia me contou que Burnett foi seu padrinho e fez um discurso afirmando que seu sucesso teria sido impossível sem Higgs. Vários anos depois, quando a empresa de Burnett valia $500 milhão, ele negou ter feito qualquer acordo. O processo foi resolvido fora do tribunal. Higgs não quis comentar. Anos atrás, Burnett disse a Esquire que religião era uma perda de tempo.
Diane Burnett me contou que, quando era casada com ele, ele não tinha interesse em fé. Mas sabe de uma coisa? As pessoas mudam, continuou ela. Então vou dar a ele o benefício da dúvida. Eu não vou não. Quando Burnett conheceu Downey, ele se reinventou. Tendo feito fortuna produzindo programas de televisão frequentemente exploratórios, anunciou que agora se concentraria exclusivamente em franquias para toda a família, declarando: "Você não precisa ser malvado para criar drama." Burnett e Downey lançaram uma produtora especializada em programação com temática cristã, incluindo um remake de Ben-Hur de $100 milhões, que fracassou. Aí, ó, o cara criou a novela da Record. Burnett conversou com entusiasmo com colegas sobre o papel que a oração e a devoção religiosa agora desempenham em sua vida. Ele e Downey se descrevem como os cristãos mais barulhentos de Hollywood. Kim Gold me disse que acha que Burnett tende a se adaptar à sua parceira atual. Antes de se casar com Gold, que é judia, ele fez um curso de judaísmo de 6 semanas. Nunca soube que Mark fosse religioso, observou Gold, mas ela observou que pessoas próximas a ele diziam: ele segue o vento. Rick Warren, o pastor evangélico, é amigo de Burnett. Mark não é mais a mesma pessoa que era há uma década, disse-me ele. Hollywood é construída sobre dinheiro, sexo, poder e fama. Eu diria que nenhuma dessas coisas o impulsiona mais. Warren me garantiu, sem ser questionado, que Burnett é sincero em seu cristianismo, que ele é um crente genuíno que se comprometeu a ser um embaixador de sua fé. Outros que conhecem Burnett me disseram que a comunidade cristã é, em si, um grupo demográfico significativo de espectadores. Burnett conversa com colegas sobre o público da fé e descreve a comunidade cristã como o maior exército da Terra. Em 2013, ele e Downey produziram A Bíblia, uma minissérie do History Channel que, segundo Burnett, foi assistida por 100 milhões de pessoas. O bom livro, nas palavras de Burnett, é a obra de época definitiva. Gente, lembra que eles falaram no texto aqui que eles ficaram abismados o quanto que as pessoas acreditam no que você fala e que eles ficavam excitados em saber o quanto que dava para explorar elas? Ele viu público, né? E é um público, gente, que se você falar que é crente, você tá lá no meio, os crentes vão te aceitar, entendeu? Não vai ter um negócio meio, né? Então, o cara sabe onde está o povo hoje. Bom, no Departamento de Estado, Burnett mencionou a intolerância religiosa em todo o Oriente Médio, o genocídio em Darfur e a perseguição de minorias religiosas em Mianmar. Sou simplesmente um produtor de TV, disse ele, observando que era muito menos educado do que seu público. Mas ele era bom em se comunicar com as massas, continuou. Ele explicou sua fórmula para contar histórias. KISS. Mantenha a simplicidade estúpido, né? Que é Keep it simple, stupid. Burnett disse que quando ele e Downey viajam, estranhos às vezes pedem a ela para impor a mão sobre eles, como se ela fosse de fato um anjo. Isso, ele confidenciou, é o poder da mídia. Gente, vocês estão vendo isso? O povo acredita que a mulher é um anjo, porque é o poder da mídia. Olha o que o cara descobriu aqui. Ele sugeriu que a sua posição em Hollywood lhe dava alguma influência na hora de pressionar os políticos a fazerem a coisa certa. No fim das contas, ninguém quer ficar mal na mídia. Mas Burnett não citou nenhuma política controversa da Casa Branca que ele esperava mudar. Ele nem sequer mencionou o nome de Trump. Burnett manteve-se próximo do presidente. No Café da Manhã Nacional de Oração, em 2017, ele apresentou... Esse daí é um negócio anual que os cristãos fazem com os políticos. É lobby da bancada cristã. Ele apresentou Trump, dizendo que nunca houve uma única palavra ruim entre nós e descrevendo sua amizade de 14 anos como um dos melhores relacionamentos da minha vida. Ao longo dos anos, Burnett e Downey doaram para causas democratas e, em 2018, doaram a contribuição máxima para a campanha de Barack Obama. Mas Burnett nunca foi especialmente político. Um antigo membro da equipe de O Aprendiz me disse que Burnett não via com bons olhos a ideia de perder sua estrela para uma campanha presidencial, observando: Trump concorrer à presidência custou muito dinheiro a Mark. Ele ganhou milhões com O Aprendiz e Trump matou a franquia. Quando Trump anunciou sua campanha, a audiência de O Aprendiz havia caído e o programa foi repaginado como O Aprendiz Celebridade. Os concorrentes agora eram celebridades de segunda categoria, incluindo Gary Busey, o ator chapado, e Gene Simmons, o repulsivo vocalista do Kiss.
Havia os mesmos desafios de negócios e eliminações na sala de reuniões, mas as apostas pareciam visivelmente menores. Grande parte do drama do aprendiz original vinha da ideia de que, para aspirantes a empreendedores, competir no programa poderia ser uma oportunidade de definir a carreira. Para a turma envelhecida e com botox do aprendiz celebridade, sua presença era uma admissão tácita de que seus melhores dias haviam ficado para trás. Mesmo assim, todos corajosamente fingiam levar a sério. Descrevendo o programa em uma aparição pública, Donald Trump Jr. disse que poderia ser intimidador para os filhos de Trump julgar alguém tão talentoso quanto um Gene Simmons. No episódio de abertura da 11ª temporada, a tensão teatral na sala de reuniões foi repentinamente interrompida por um trinado eletrônico. De quem é o celular? Trump rosnou. Como desligou isso? Busy gaguejou, mexendo nos pequenos botões. Gary, desliga o celular, disse Trump. É estranho assistir esse tipo de conversa fiada agora e considerar que apenas alguns anos depois um desses homens seria presidente. Donald mencionou várias vezes. Talvez eu concorra à presidência um dia, disse Bournet ao Washington Post em janeiro de 2016. E, infelizmente, política é como um programa de TV. Olha. Quando perguntado se apoiava a candidatura de Trump, Bournet desviou a pergunta, escondendo-se atrás de sua presunção de que a política é simplesmente entretenimento por outros meios. Não tenho a mínima ideia de política, disse ele, acrescentando. Me diverti muito assistindo. Liso, né? Bicho é liso. Após a vitória de Trump na eleição, ele recorreu ao velho amigo em busca de conselhos sobre as festividades da posse. Como uma estrela que volta constantemente ao seu diretor favorito, Trump sempre amou a aparência que Bournet lhe dava. Bournet foi convocado a Nova York para uma consulta com o presidente eleito e outro confidente de Trump, o financista Tom Barrack. Bournet propôs algumas ideias riefenstalinas, um desfile pela Quinta Avenida, um voo de helicóptero televisionado levando Trump de Manhattan a Washington, D.C. Barrack, que se tornou o presidente do comitê da posse, disse mais tarde que Bournet estava ativamente envolvido na produção da posse, acrescentando, Mark é um gênio e o presidente eleito o adora. Eles vão fazer agora, vai ser aniversário do Trump, e eles vão fazer uma parada militar. Tá, meu bem, uma ditadura não é. Acho que vai ser, tá para chegar aí, tá perto. Conversei com várias pessoas que se lembravam de Bournet, eles dizer que estava ocupado trabalhando na posse. Um agente político democrata, envolvido em uma campanha clandestina para dissuadir grandes estrelas de comparecerem ao evento, me contou que Bournet havia tentado recrutar músicos para se apresentarem. Mark era alguém contra quem estávamos trabalhando ativamente, disse o agente. A lista de desejos de Trump incluía Elton John, Aretha Franklin e Paul Anka, que ele esperava cantariam My Way, mas todos alegaram estar ocupados com outras atividades. O evento terminou com um público escasso e um elenco fraco de artistas. Elton John. Bournet acabou minimizando seu papel na posse. Seus representantes me disseram que ele não produziu o evento. Uma pessoa que conhece Bournet ressaltou. Não foi um sucesso, então ele provavelmente não quer ser associado a isso. Em 8 de outubro de 2016, um dia após o Washington Post divulgar a fita do Access Hollywood, na qual Trump foi flagrado em um microfone aberto falando sobre agarrar as virilhas de mulheres, Bill Pruitt tweetou. Como produtor das temporadas 1 e 2 do Aprendiz, garanto, quando se trata de Trump tapes, há muitos piores, né? Quando se trata de vídeo do Trump, tem coisa muito pior. Em outras entrevistas, Pruitt disse que, durante seu tempo em The Apprentice, ouvira Trump fazer não apenas declarações sexistas, mas também racistas. Isso não era tão difícil de imaginar. O idioma natural de Trump é a vulgaridade e os alvos de sua ira. Colin Kaepernick, países de merda, qualquer jornalista afro-americano que lhe faça uma pergunta difícil, claramente não são escolhidos aleatoriamente. Parte do que era hipnotizante nele para Mark Bournet e, em última análise, para o povo americano, era sua compulsão por discursos ofensivos. Mas, na atmosfera política acirrada de uma iminente presidência de Trump, a existência imaginária de mais gravações de Trump assumiu uma urgência poderosa. No verão passado, Omarosa Magnat Newman, ex-participante de O Aprendiz e assessora do presidente, reacendeu tais especulações ao afirmar ter ouvido uma gravação gravada durante o período em que O Aprendiz foi gravado. Ela falou que ouviu falar de uma fita que tinha o Trump falando a palavra N, que é uma palavra que começa com N, que é uma palavra muito ofensiva e racista.
Manigault Newman apresentou uma gravação própria, feita secretamente, de uma conversa com 2 assessores da campanha de Trump, no qual eles pareciam discutir a existência de tal gravação. Na gravação, uma das assessoras, Lynne Patton, disse que levantou a questão com Trump e que ele não disse se lembrar, que ele disse não se lembrar de ter usado tal linguagem. Não, ele disse, interrompe Katrina Pearson, a outra assessora. Ele está envergonhado. Tá envergonhado. Vai, gatinha, acredita. Em 13 de agosto de 2018, Trump negou que tivesse usado insultos raciais, tuitando: Mark Burnett ligou para dizer que não há fitas do aprendiz em que eu tenha usado uma palavra tão terrível e repugnante como atribuída por Walk e pela burra, idiota ou marosa, xingou a mulher. Foi algo peculiar de se tuitar. Se Trump nunca tivesse proferido o epíteto, por que precisaria ser assegurado por Burnett de que não havia gravações dele fazendo isso? O tweet também foi notável, porque quando a gravação do Access Hollywood vazou, Burnett havia dado o passo mais definitivo para se distanciar de Trump. Em uma declaração, ele disse: dadas todas as notícias falsas da mídia, sinto-me compelida a esclarecer alguns pontos. Não sou e nunca fui um apoiador da candidatura de Donald Trump. Não sou pró-Trump. Além disso, minha esposa e eu rejeitamos o ódio, a divisão e a misoginia que tem sido uma parte muito lamentável de sua campanha. Que estranho, e agora ele está lá. Ministro dele? Trump geralmente responde a essas críticas com uma refutação hiperventiladora, mas não rebateu Burnett. Pelo menos não publicamente, e a amizade deles não parece ter sido afetada. Quase 2 meses depois de divulgar sua declaração sobre não ser pró-Trump, Burnett compareceu a um evento beneficente para o presidente eleito em Cipriani, em Nova York, e em janeiro de 2017, ele e seus 2 filhos voaram para Washington para a posse. Burnett pode ter querido minimizar sua amizade com o presidente, mas Trump não sentiu o mesmo remorso. Em março passado, em um comício em Richfield, Ohio, ele anunciou: recebi uma ligação de Mark Burnett. Ele fez o aprendiz, é um cara legal. Ele disse: Donald, liguei só para dizer oi, para te dizer. Você viu os índices de audiência da Roseanne? Roseanne Barr, uma rara apoiadora de Trump em Hollywood, tinha acabado de relançar sua sitcom. E eu disse: Mark, qual o tamanho deles? E eles eram inacreditáveis, mais de 18 milhões de pessoas. Quando perguntei aos representantes de Burnett sobre as caracterizações do presidente sobre suas conversas com Burnett, eles se recusaram a confirmar ou negar a veracidade. A relutância de Burnett em discutir a presidência de Trump é desanimadora para muitas pessoas envolvidas com o aprendiz, visto que Trump obteve sucesso na política, em parte, por se apropriar dos clichês do programa. Jonathan Brown me lembrou que, quando Trump anunciou sua candidatura em 2015, o fez no átrio da Trump Tower e fez sua entrada descendo a escada rolante dourada, coreografia que Burnett e sua equipe usaram repetidamente no programa. Após o anúncio de Trump, relatos sugeriram que as pessoas que haviam preenchido o espaço e aplaudido durante seu discurso foram contratadas para isso, como figurantes de TV, por uma diária de $50. Tá igual o pessoal, né, os bolsonaristas lá. No início desse ano, a Casa Branca começou a divulgar breves monólogos em vídeo do presidente que evocam fortemente suas aparições no programa de Burnett. Justin McConnell, ex-diretor de novas mídias da Trump Organization, disse ao New York Times que, sempre que Trump trabalha com cinegrafistas, ele os instrui: filmem-me como se eu fosse filmado em Um Aprendiz. Que é, né, de cima para baixo. Randall Pinkett, que venceu a 4ª temporada de O Aprendiz, me disse que assistiu à campanha de Trump com um crescente sentimento de pavor. Pinkett já havia concluído há muito tempo que Trump era racista. Quando Trump nomeou Pinkett, que é afro-americano, vencedor, perguntou-lhe se ele consideraria dividir o título com outra concorrente, uma mulher branca. Pinkett recusou. A única conclusão que posso tirar é que ele não queria ver um homem negro ser o único vencedor de seu programa, ele me disse. Em uma entrevista recente à Vanity Fair, o ex-advogado de Trump, Michael Cohen, disse que Trump lhe disse que não havia escolhido Cowell Jackson, o banqueiro do Goldman Sachs, para vencer a primeira temporada, porque não há como deixar esse né? Não quero falar essa palavra, não. Enfim, xingando o cara. Tá escrito aí. Como vencedor, Pinkett foi trabalhar para a organização Trump. Quanto mais me aproximava de Donald, menos gostava do que via, lembrou. É como uma pessoa com mau hálito. O cara se caga, né? Então, uma pessoa com mau hálito no cu, né? Mau hálito de bunda ela tem. Depois que a Pensilvânia legalizou os jogos de cassino, em 2004, Trump solicitou uma licença para construir um cassino em uma comunidade predominantemente afro-americana.
A comunidade odiava Donald, disse Pinkett. Então, a empresa enviou Pinkett como advogado. Ao retornar, ele disse: não vou mais representar vocês. A organização Trump o estava usando como acessório, ele sentia, e não queria vender um projeto ao qual a comunidade se opunha tão veementemente. O cassino nunca foi construído. Até mesmo o grande prêmio de O Aprendiz era um pouco falso, Pinkett me disse. Seu emprego na organização Trump foi, na verdade, pago pela NBC. Nem era dinheiro dele, disse ele. Quando Trump anunciou sua campanha, Pinkett e Cohen Jackson decidiram fazer uma declaração pública se opondo a ele. Não se tratava de política ou de política, tratava-se de aptidão para o cargo, lembrou Jackson. Tratava-se do caráter e da decência americanos básicos. Eles contataram dezenas de ex-concorrentes e planejaram uma coletiva de imprensa. No final, com exceção de Pinkett, Jackson e outros 2 concorrentes, ninguém apareceu. Em um comunicado, Trump disse: como eles esquecem rápido, ninguém saberia quem eles são se não fosse por mim. Acho que na realidade, para Mark Burnett, é que ele é um cara de Hollywood, disse-me Jackson. Ele provavelmente acha que se torpedear Donald Trump, torpedeará parte do seu próprio legado. E é engraçado porque ele tem dinheiro e poder suficiente em Hollywood para se dar o luxo de se manifestar. O silêncio de Burnett é a abdicação, disse Jackson. É conluio, é ser cúmplice, como uma Ivanka Trump. Estou muito decepcionado com o Mark por isso. Com certeza, mano. Cúmplice desde sempre, são igualzinho. Um artigo recente no Ankler, um boletim informativo online amplamente lido sobre Hollywood, observou que Burnett passou os últimos 2 anos reinando em seu canto do território da resistência sem o menor sinal de reação. Donald Trump era um demônio popular em Hollywood e todos na indústria sabiam da estreita ligação de Burnett com o presidente, mas nenhum liberal proeminente se recusava a trabalhar com Burnett. Uma coisa é tomar posições corajosas no tapete vermelho, observou o artigo, mas você não gostaria de enlouquecer a ponto de se meter em encrenca com um mini estúdio de médio porte, né, com um cara tão poderoso como esse. Burnett foi recrutado para o braço televisivo da MGM em 2015 por Gary Barber, presidente e CEO da empresa. Barber, ex-contador, havia resgatado o estúdio da falência, cortando custos e liderando títulos lucrativos como a franquia James Bond. Em seu esforço para fortalecer a MGM, Barber queria expandir seus negócios televisivos do estúdio. Então, comprou a empresa de Burnett e o contratou para supervisionar a produção televisiva. Aparentemente, Barber e Burnett se davam bem, mas enquanto a marca Burnett Productions se caracterizava por um brilho extravagante, Barber era econômico e controlava todas as despesas. O presidente do conselho da MGM é Kevin Rich, um financista cujo fundo de private equity, né, essa coisa de dinheiro, detém o controle da empresa. Pessoas, o cara que manda. Pessoas que conhecem Ulrich o descrevem como alguém que aprecia os luxos ostentosos do magnata de Hollywood. Ele gosta desse luxo de Hollywood. Enquanto Barber gostava de passar os fins de semana cuidando discretamente dos cavalos de corrida que possuía, Ulrich gostava de ir a festas e estreias. Barber estava interessado em vender o estúdio, uma iniciativa a qual Ulrich se opôs. Segundo várias fontes, Burnett começou a cultivar Ulrich, convidando-o para eventos e apresentando-o a celebridades. Então, em março passado, a diretoria da MGM informou Barber de que ele havia sido demitido. Ele havia acabado de assinar uma extensão de contrato. Então, o estúdio lhe pagaria 260 milhões de dólares para sair. Olha. Apesar desse pagamento, ele ficou indignado. 3 meses após a demissão de Barber, Burnett foi promovido a presidente do conselho da televisão de MGM. Barber se recusou a falar comigo, mas um amigo dele disse que ele foi pego de surpresa por sua demissão. Burnett havia feito uma aliança com Rich e conseguiu que Barber fosse expulso da ilha. Quando mais jovem, Burnett deixou claro que não se contentava em ser produtor de alguns programas de sucesso. Ele queria comandar um estúdio de televisão um dia. Segundo alguém que trabalhou próximo a ele, Burnett sempre se sentiu um estranho, porque no mundo dos reality shows você nunca faz parte da verdadeira Hollywood. Ele há muito aspirava a fazer a transição para a televisão e o cinema com roteiro, mas não tinha muito talento para esse tipo de narrativa. Na MGM, ele supervisionava programas com roteiro e sem roteiro, incluindo as aclamadas séries Fargo e The Handmaid's Tale. Então, gente, é tudo um bando de recalcado, né? Eu não fui aceito em Hollywood porque eu faço TV. Sim, porque você faz TV ruim, né? Porque você
filma torturas, você torturando as pessoas por isso. Ele havia alcançado tal nível de poder que, mesmo na Hollywood reflexivamente liberal, sua associação com Trump era discutida principalmente em sussurros. Muitas pessoas que falaram comigo para esse artigo não fizeram publicamente, alegando medo de serem colocadas na lista negra. Mesmo assim, o aprendiz continua a perseguir Burnett. Em 2017, quando subiu ao palco do Producers Guild of America Awards para receber o prêmio de melhor produtor de televisão competitiva, houve vaias na plateia. Em setembro, ele não compareceu ao Emmy Awards, embora The Voice e Shark Tank tenham sido indicados. Na noite anterior à cerimônia, no entanto, ele e Downey compareceram à gala anual do Motion Picture Television Fund, em um hotel em Century City. Ao entrarem no evento, tiveram um confronto com o ator Tom Arnold. Arnold, um veterano da indústria cinematográfica, de olhar arregalado, mais conhecido por seu papel no filme True Lies, de 1994, e por seu casamento anterior com Roseanne Barr, estava em uma jornada para descobrir cenas descartadas prejudiciais de Donald Trump em Um Aprendiz. Ele até lançou um programa de TV gonzo, produzido pela Vice, chamado A Caçada às Fitas de Trump. Como Arnold relata no programa, ele e Trump se conheciam há anos, porque ocupavam o mesmo nível de Hollywood. De fato, em 2010, Burnett enviou um e-mail a Arnold. Há alguma maneira de eu conseguir que você faça o célebre aprendiz, né? Eu acho que o celebridade aprendiz celebridade tem uma marca incrível. Trump realmente quer você. Eu realmente quero você. Arnold era, em sua própria avaliação, um brincalhão e uma celebridade marginal. Eu perturbava pensar que alguém como ele pudesse ser encarregado de governar o país. O que realmente aconteceu em Century City é uma questão controversa, mas houve uma briga entre Arnold e Burnett. Logo depois, Roma Downey tweetou uma foto das costas da mão escrevendo: "Fiquei com esse hematoma hoje à noite quando Tom Arnold tentou nos atacar. Meu marido Mark e eu em um evento beneficente. Seu programa de TV vale a pena, Tom? Por favor, pare." Alguns observadores se perguntaram se um hematoma poderia ter surgido tão rápido. O próprio Arnold fez um relato bem diferente no Twitter. Mark Burnett simplesmente enlouqueceu e me estrangulou em uma enorme festa do Emmy. Depois fugiu com a sua camisa rosa rasgada e a corrente de ouro faltando. Estou esperando a polícia de Los Angeles. Eita, saiu briga. Pode parecer improvável que Burnett, o sorridente entregador de presentes, atacasse fisicamente alguém. Mas não seria inédito. Sua segunda esposa, Diane Burnett, me contou que um dia, em Santa Mônica, Mark a deixou com um dos filhos no carro para buscar iogurte congelado. Enquanto ele estava fora, um mendigo começou a bater agressivamente na janela do carro, provavelmente em busca de uma doação. Quando Burnett voltou, Diane lembrou, ele deu um soco no rosto do homem, derrubando-o e foi embora. Horas após o evento em Century City, o TMZ publicou o relato de uma testemunha ocular, que disse que Mark estava com as mãos na garganta de Tom e Tom estava rasgando a camisa de Mark e arrancando seu crucifixo. As autoridades se recusaram a apresentar queixa contra Burnett e várias pessoas próximas a ele caracterizaram Arnold como um duplê pueril que encurralou Burnett em uma performance artística para promover seu péssimo show. Isso pode até ser verdade, mas há uma certa poesia cósmica na ideia de que a única pessoa em Hollywood disposta a antagonizar Burnett sobre sua relação com Trump é uma figura como Tom Arnold. Alguém que trabalhou com Burnett me disse, Mark criou um mundo em que Tom Arnold é o único cara que pode ir atrás dele. Tom Arnold está trolando. Mark Burnett, assim como Donald Trump, trollou todos os seus oponentes. E ele está fazendo isso para um reality show. O Tom Arnold estava usando da mesma moeda, né? Entendi. Após a primeira temporada de Survivor, uma participante chamada Stacey Stillman processou a CBS e Burnett, alegando que ele havia manipulado indevidamente a competição ao sussurrar aos participantes em que eles deveriam votar para eliminar. Em um depoimento, outro membro do elenco disse que Burnett acreditava que certas pessoas fariam um programa de TV melhor que outras, e ele fez o que pôde para influenciar as pessoas que permaneceram na ilha. Burnett negou qualquer irregularidade e o processo foi finalmente encerrado. Uma consequência do processo foi que, quando chegou a hora de fazer o aprendiz, os produtores tentaram filmar Donald Trump desde o momento em que ele entrou no set até o momento que saía. E todas essas filmagens foram preservadas. Quando a MGM comprou a empresa de Burnett, assumiu a propriedade dessas cenas descartadas e, após o vazamento da fita do Access Hollywood, teve que lidar com as demandas públicas para tornar públicas as fitas do aprendiz. Eu lembro disso, vocês lembram?
Marvin Putnam, advogado que representa a MGM, me disse: Mark Burnett não pode divulgar as fitas. Ponto final. Mesmo que Mark Burnett quisesse divulgar as fitas, ele não pode. Putnam explicou que os contratos assinados por Trump e outros membros do elenco continham estipulações padrão da indústria que limitavam a maneira como as tomadas descartadas e outras cenas poderiam ser usadas. Essas são obrigações vinculativas, o que significa que, se a MGM as violasse, divulgando imagens e não apenas de Trump, mas de qualquer pessoa que aparecesse com ele na tela, o estúdio poderia ser processado. Brian Edwards, presidente de operação da televisão da MGM, que trabalhava com Burnett há mais de uma década, ressaltou que, mesmo sem essas restrições legais, Burnett não poderia divulgar as fitas. Se o fizesse, os talentos se recusariam a trabalhar com ele no futuro. Se todos nos reality shows soubessem que suas tomadas descartadas seriam tornadas públicas ao primeiro sinal de pressão, o que você acha que aconteceria com o negócio? Perguntou Edwards. Nem Putnam, nem Edwards quiseram comentar se a MGM possui fitas em que Trump diz algo ofensivo. Claro que possui. Nem disseram quanto do arquivo foi revisado, se é que houve algum. Ao longo das 14 temporadas apresentadas por Trump, quase 200 horas de O Aprendiz foram ao ar na NBC. Se o Burnett de fato filmou 300 horas de filmagem para cada episódio, pode haver cerca de 60 mil horas de cenas descartadas para analisar. A maioria dos ex-funcionários do Aprendiz, com quem conversei, se lembrava de ouvir Trump falando grosseiramente sobre mulheres. Ele não ficava por aí dizendo você tá, o tempo todo, disse Walker, mas ele fazia comentários frequentes sobre os corpos das concorrentes e funcionárias. Uma funcionária do Aprendiz me contou. Ele dizia, e esse peito? Você não gostaria de transar com ela? Cara escroto. Mesmo assim, Brown disse duvidar que houvesse qualquer vídeo de O Aprendiz em que Trump usasse a palavra com N. Fui o editor supervisor nas 6 primeiras temporadas, disse ele. Não assisti a todos os quadros, mas em tudo que vi... Eita, caramba. Ah, tá aqui. Brown observou que os editores de reality shows costumam se divertir compilando vídeos de piadas dos momentos mais inapropriados ou constrangedores de um membro do elenco. Os produtores podem ser impedidos legalmente de exibir tais cenas descartadas, mas isso não impede os editores de compartilhá-las internamente. Tom Arnold me disse que viu um vídeo desse de O Aprendiz, em que Trump usa a palavra com N, mas Brown, que está consternado com o fato de Trump ser presidente, duvida. Se houvesse um vídeo, teria se espalhado como fogo em palha, disse ele. Outro membro da equipe de O Aprendiz fez a mesma observação. Se alguém tivesse informação, já teria vazado há muito tempo. Não havia fãs de Trump no set. Não conheço uma única pessoa que trabalhou na série que tenha votado em Trump. Que, aliás, o biógrafo dele diz que todo mundo que está em volta dele não gosta dele, inclusive os filhos, né? Diz que ninguém gosta dele. Sempre que Trump aparecia no programa, explicou o funcionário, havia pelo menos 100 pessoas assistindo, com uma dúzia de câmeras capturando todos os ângulos. Transmissões ao vivo eram transmitidas para executivos não apenas da NBC, mas também de empresas patrocinadoras do episódio. O funcionário continuou. Na fita do Access Hollywood, a fita que vazou, né? Donald estava em um ônibus. Ele achava que estava sozinho. Ele nunca pensou que estava sozinho na sala de reuniões. Era um set. Ele não imaginou que aquilo ali, né? Que esqueceu, né? Que estava sendo filmado, pelo visto. Para Brown, a busca pelas fitas parece uma distração. Vimos que isso não importa, disse ele. Ele agora diz muitas coisas que são abertamente racistas, misóginas e fascistas. Simplesmente não machuca. Ninguém se importa, né? Depois que Manigault Newman fez suas alegações sobre as fitas de O Aprendiz, a revista The Economist realizou uma pesquisa e descobriu que 77% dos eleitores brancos de Trump achavam que é possível que uma pessoa use a palavra negra, a palavra N, a pessoa que use a palavra N, enquanto está no cargo, ainda possa ser um bom presidente. Ah, tá. Então, 77% dos eleitores brancos de Trump acham que ainda que a pessoa tenha usado a palavra com N, ela ainda pode ser um bom presidente. Vocês são brancos, não é por isso. O que vocês acham? Mais de um terço dos eleitores brancos de Trump admitiram usar a palavra. Mais de um terço. Mais de um terço. Ó, pega a totalidade e divide por 3. Mais de uma parte admitiram usar a palavra. Um dia, tá acabando já, viu, gente? Um dia, no outono passado, Burnett recebeu um telefonema de sua primeira esposa, Kim Gold, com quem mantém relações amigáveis. Gold estava chateada com o que estava acontecendo no país e pediu a Burnett que interviesse junto a Trump. Nós discutimos, ela me contou.
Eu disse, você precisa ajudar nossos filhos pelo futuro e pela segurança desse país. Gold implorou a Burnet. Diga a ele que isso não é um reality show, isso é vida real. Você é o presidente, você está dizendo coisas que não pode dizer para repórteres, para outros líderes mundiais. Burnet ouviu o que ela tinha a dizer. Não me envolvo em política, disse ele. Nem estou no Twitter. Mas ele disse que não tinha intenção de se manifestar contra Trump nem de divulgar nenhuma gravação. Sou apenas um cara que produz programas, insistiu. O famoso isentão, né? Nenhum isentão é isento, né? Vocês estão vendo aqui. Bom, Burnet pode não ser um especialista em política, mas há muito tempo é fascinado pelo poder político de estrelas. Em 2010, lançou Alaska de Sarah Palin, no canal TLC, anunciando. É isso que ele está falando. Ele pode não ser um especialista em política, mas ele gosta do poder de estrela que alguns políticos, né, de dar esse poder de estrela para políticos. Aí ela foi falar daquela Sarah Palin. E anunciou ela. Com uma personalidade dinâmica que cativou milhões, não consigo pensar em ninguém mais convincente do que Sarah Palin para contar a história do Alasca. Na época, Burnet afirmou que o programa era completamente apolítico. O Daily Beast discordou, sugerindo que pode ser considerado o primeiro e mais caro anúncio de campanha presidencial já feito. Que essa mulher, ela foi candidata, né? Super de extremista também. Foi uma das primeiras que começou com esse movimento lá atrás. Burnet e Trump licenciaram o formato aprendiz para dezenas de outros países, e Burnet certa vez observou que cada vez mais magnatas escalados para o papel de Trump são pessoas com aspirações políticas. Pelo menos meia dúzia de apresentadores ocuparam cargos políticos, incluindo João Dória, governador eleito do estado de São Paulo, aliado de Jair Bolsonaro, presidente eleito do Brasil. Já não é mais não, eles brigaram, moço, eles brigaram. Ai, ai, ai. Gente, essa campanha do Dória, até vídeo do Dória na orgia de palmole rolou, né? Vocês viram? No ano passado, Kevin O'Leary, um dos apresentadores do Shark Tank, anunciou sua intenção de concorrer ao cargo de primeiro-ministro no Canadá, como membro do Partido Conservador, observando que ele e Trump trabalharam para Mark Burnet e nos tornamos famosos em reality shows. Burnet brincou com mais de uma pessoa que não era mais simplesmente um produtor de TV, mas um produtor de líderes políticos. 4 meses depois, O'Leary desistiu da disputa e retornou ao programa. Mas até aí, gente, o Trump, a primeira vez que ele falou que ia se candidatar, foi uma brincadeira também. Como ele estava descrevendo, acho que eles vão voltar nesse assunto. Foi uma brincadeira, foi tipo uma brincadeira de marketing, assim, para ficar falado, depois falar, gente, brincadeira, sabe? Por quase 2 décadas, Burnet também falou sobre seu desejo de fazer um programa de televisão com Vladimir Putin. Ai, meu Deus do céu. Gente. Em 2001, ele tentou recrutar Putin para um projeto chamado Destino, Mir, um reality show em que o vencedor seria enviado ao espaço. A ideia foi abandonada depois que a Rússia desativou a estação espacial Mir. Em 2015, é que assim, gente, o corrupto, eles vão atrás da corrupção, né? Em 2015, Burnet expressou interesse em criar um reality show com Putin. Não tanto um programa sobre política, sugeriu Burnet, mas um hino à glória da Rússia. Os humanos, a natureza, os animais da nação. Sou apenas um produtor de TV. Não me envolvo em política. A miopia de Burnet em relação à política pode ser seletiva, mas isso não significa que seja fingida. Ele dificilmente seria o primeiro chefe de Hollywood com uma vaga noção dos acontecimentos atuais além de Los Angeles. Mas mesmo para os padrões da indústria, ele pode parecer notavelmente desconectado. Logo após o tiroteio em massa na Marjorie Stoneman Douglas High School, em Parkland, Flórida, em fevereiro passado, Burnet participou de uma reunião regular de executivos da televisão na MGM. Em certo momento, alguém mencionou o plano de marketing para um projeto na divisão cinematográfica do estúdio, um remake de Desejo de Matar, estrelado por Bruce Willis. O filme sobre um justiceiro armado era descaradamente pró-armas. O Breitbart, que era uma publicação de direita, acabou o aclamando como um anúncio de serviço público da NRA, que é a bancada da bala. Alguém perguntou se a MGM alteraria o lançamento do filme, em vista do tiroteio. Que tiroteio? Disse Burnet, segundo alguém de fora da MGM informado sobre a reunião. Quando seus colegas, incrédulos, se perguntaram como ele não sabia do massacre de Parkland, Burnet respondeu, não sei do que você está falando, acrescentando, não estou nas redes sociais. É isso. São pessoas que não se interessam por nada.
Ele quer fazer dinheiro e ele acha bonito. Então, então ele vai ser o presidente. Então eu vou fazer um presidente. Então eu vou fazer sucesso. Não quero saber de mais nada. Só uma vida sem graça. Sem arte. Por isso que você não vive. Por isso que você não, em Hollywood não rolou. Você teve que fazer o quê? Reality show, porque você não tem criatividade, meu amigo. Apesar de toda a conversa de Purnê sobre ser apolítico, sua relutância em repudiar o presidente pode advir, em parte, do medo de alienar os eleitores de Trump. Assim como legisladores republicanos ou pastores evangélicos, Purnê está ligado a uma parcela da população que, em muitos casos, acredita que o presidente não pode errar. No momento em que você se envolve politicamente, vira metade da nação contra você, disse-me Rick Warren. E, quando você está tentando alcançar o máximo de pessoas possível, não quer fazer isso. O dilema se agrava, apontou Warren, quando o ocupante da Casa Branca é tão vingativo. Sabe como o ex-presidente massacra as pessoas? Disse Warren. Há uma linha tênue entre o que você pode dizer. Ó. Catherine Walker sugeriu que parte do motivo pelo qual Burnett parece tão imperturbável com o papel que desempenhou na saga de Trump pode ser o fato de ser britânico. Há algo em ser americano e ter essas reações viscerais que Mark não tem, disse ela. Ele simplesmente não entende a situação nesse nível. Não acho que ele tenha a mesma sensação de, meu Deus, o que eu fiz? Para muitos americanos, a presidência de Trump evoca um doloroso sentimento de desapropriação, à medida que normas e instituições nacionais acalentadas são evisceradas. As pessoas estão fazendo parecer que Mark está ignorando o mal, continuou Walker, mas acho que é mais benigno do que isso, e mais assustador, de certa forma. Ele não se importa, ele só quer ficar de fora. Não, minha querida Catherine, você era dos lencinhos umedecidos, né? Tu limpou bunda de Trump e tu não aprendeu ainda. Catherine. Ó, ele não se importa, ele só quer ficar de fora. Ele não quer ficar de fora. Se ele quisesse ficar de fora, ele não estava dentro. Né? Ele não ia mexer com o político. Ele não ia... Tudo bem, quando ele começou com o Trump, não foi político, mas depois ele fez muita coisa. Com a Sarah Palin, isso aqui, ele se meteu. O cara é conservador, gente. Então, assim, não é porque ele é inglês que ele não tem... Não, ele é psicopata. Dá claramente, gente. Toda essa descrição é um cara que manipula as pessoas. Eu acho que ela, assim, gente, não sei, né? Não tô falando desse cara, mas, assim, é que essa galera, gente, de Hollywood, essa galera que tá no topo do business, assim, gente, é isso, desculpa, mas é no mínimo narcisista. E no máximo psicopata. Mark é extremamente inteligente, disse-me Richard Levac, o psicólogo que prestou consultoria para Burnett em Um Aprendiz. Mark tem um olhar especial para o elenco e ele escalou Donald Trump. Perguntei a Levac que tipo de perfil de personalidade ele poderia ter preparado para Trump como candidato ao programa. Ele disse que teria notado a energia, a impulsividade, a incapacidade de articular um pensamento completo, porque ele é interrompido por emoções. Então, quando ele fala, é só adjetivos. Ótimo, enorme, horrível. O que tornou Trump tão magnético como estrela de reality show foi seu impulso para transgredir, continuou Levac, e é a mesma qualidade que cativou o público mundial. Que alguém possa se tornar tão bem-sucedido e, ao mesmo tempo, ser tão indisciplinado emocionalmente. É tão macabro que você tem que assistir, disse ele. E você fica esperando o castigo, mas ele não vem. A gente está vivendo num reality show, é isso aí mesmo. Estamos esperando o castigo, não vem. Castigo para ele, né? Provavelmente nunca houve um homem que, em vida, tenha sido tão amplamente falado e escrito quanto Donald Trump. A política nunca foi tão fascinante. É a razão pela qual as pessoas assistem a uma briga de pátio de escola, disse Levac. É como assistir indiretamente a alguém agir e se safar. Burnett certa vez comentou que O Senhor das Moscas é tão envolvente porque todos os personagens são repentinamente transportados para um mundo em que as regras são alteradas e as convenções, a lei e a moralidade são suspensas. É uma paráfrase adequada à presidência de Trump. É isso. Por que ele gosta da história? Porque os personagens vão para um mundo onde as regras são alteradas, as convenções e a lei e a moralidade são suspensas. Essa aqui, se você for lá na enciclopédia da psiquiatria, é a descrição do antissocial. Da personalidade antissocial. Nas tardes de domingo, Burnett gosta de se servir de uma generosa taça de vinho e passear na varanda de sua casa de 700 metros quadrados, na Pacific Coast Highway, em Malibu. Ele e Downey se referem à propriedade que não foi danificada pelos recentes incêndios florestais como santuário.
É um lugar requintado, com sofás brancos de frente para uma vista ininterrupta do oceano. Burnet gosta de refletir sobre o fato de sua mansão não ficar longe de uma das casas onde, como jovem imigrante, trabalhou como babá. Ele está nas redes sociais, por acaso. Ele raramente tuita, mas é ativo no Instagram. Além de fotos de família e fotos de Burnet se divertindo com celebridades e figuras religiosas, há alguns vídeos que ele fez de si mesmo relaxando na varanda. Tarde preguiçosa de domingo, diz Burnet em uma delas. Ele está descalço, vestindo uma camisa que diz Gangster Espiritual. Ele gesticula para sua visão ampla com satisfação indisfarçável e diz: Olha isso, uau! Ele move a câmera para o céu, que começa a ganhar tons de vermelho e violeta no crepúsculo. Tão grato, diz Burnet. Ele frequentemente expressa admiração por quão abençoado é e pela magnitude de seu sucesso, que atualmente ele atribui à graça de Deus. Quando comentei com Jonathan Brown que Burnet parece estranhamente despreocupado com o legado que ele mesmo criou, ele disse que, para Burnet, a presidência era apenas mais um jogo. E continuou: Acho que é um jogo para Trump também. E é um jogo para o público. Acho que os eleitores gostam. Pior que é verdade. Eles estão curtindo o espetáculo. Está na alma do Mark. Eles são almas gêmeas. Não há grandes causas que os impulsionem. É apenas uma questão de jogar um jogo e vencer. É isso mesmo. Não tem sentido, não tem porquê, não tem... Um quer aparecer, o outro quer ganhar dinheiro. Entendeu? Anos atrás, quando Burnet fez a divulgação do Survivor, os entrevistadores tentaram descobrir como os competidores haviam se saído naquela temporada. É claro que ele não podia revelar tais segredos. Então, quando perguntaram a Burnet quem venceria o jogo, ele respondeu: Eu. Amigos. Ele tá ganhando, né? Ele continua ganhando. E assim, uma pessoa que quer atingir... né? Uma pessoa que quer ser isentona, não quer incomodar ninguém, ela vai falar que ela é cristã. Ela vai falar, não vai, gente? Vocês não acham? Vai, a primeira coisa que fala é vai aceitar Jesus. É a primeira coisa. Mas é isso, assim, ó, essa história... Eu não sei se vocês viram o filme, O Aprendiz, né? Que conta a história do Trump com outro cara também que ajudou muito ele. O Roy Cohn, que é muito... Eu não vi ainda o filme, não. Eu quero ver, mas não vi ainda. Que conta também um pouco como ele aprendeu, assim. É que vagabundo tem muito professor também, né? Tem um monte de professor de vagabundo aí. E eu percebo que uma característica desse Trump 2, porque no Trump 1 ele não estava muito preparado, né, gente? Assim, agora ele estava mais preparado. E ele está levando muito como um reality show. Vocês podem ver que, por exemplo, mesmo aquelas imagens da galera que foi deportada, é tudo muito filmado, tá tudo muito reality show, assim. Vocês podem reparar, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar. Aqui, ó. Isso daqui são algumas das imagens, ó. Super cinematográficas, sabe? Ó. Aqui, ó, essa imagem, por exemplo, ó. Super, super, assim, sabe? Tudo muito... Aqui. Tudo muito limpinho, tudo muito, sabe? Muito parecendo reality show. Olha aqui, ó. Essa aqui era a imagem do pessoal empurrando, sabe? É bizarro. E os guardas tudo de capuz, entendeu? Então o Trump realmente ele levou essa coisa para a presidência. Eu acho que esse Marco Burnet falou assim, ó, quer saber? Eu não vou brigar não, ganhou de novo. Vou me juntar a ele. Eles estão criando todas essas imagens de grandeza. Você vê que a posse do Trump, a festa da posse do Trump foi ridículo, gente. Tipo, os republicanos, tudo que o Trump falava, o povo levantava e aplaudia. A coisa mais bizarra do mundo. Tipo assim, sabe? E então tem isso das coisas, tá tudo muito, sabe? Tá todo mundo num papel, assim, sabe? Tem aquela que é a porta-voz, tem o cara do FBI, tem a maluca da CIA, tipo, sabe? Todo mundo é um personagem, assim, gente. É um reality show mesmo. É um reality show. Eles não estão nem aí pra competência mesmo. Eu acho que a gente tem que entender mesmo essa personalidade. E a gente tem que entender também o que é a televisão. É que agora, né? Já era a televisão. Tem que entender o que é a rede social, né? Mas a gente tem que entender que é isso, cara. Que essas imagens, essas ferramentas, elas são usadas também para predar a gente numa humanidade que é muito difícil, gente, você
Meu, você vê um acidente na rua, todo mundo para pra olhar. Se tem, sei lá, alguém pelado, tu não vai olhar, entendeu? Tipo assim, tem um negócio que, tipo, que, que meio que é instintivo, assim, entendeu? E essa galera preda a gente nisso. E a gente, pra gente sair, pra gente não cair nisso, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um passo para trás. Só que dar um passo para trás não é fácil, porque você tem que olhar, você tem que bater nessa imagem, você tem que pensar de novo. Olhar e falar, caralho, não, mas espera aí, essa iluminação, é muita iluminação, gente, ó, isso aqui tá muito bem iluminado, ó, deixa eu falar, ó, eu vou te dizer, ó, gente, que eu filmo aqui, eu tô filmando aqui, vocês não têm noção do quanto que é difícil ter luz boa. A câmera nem faz tanta diferença, gente, é a luz, entendeu? A luz é a coisa mais difícil. Então, eu reparo, ó, isso aqui é montado, isso aqui tem uma equipe aqui. Tem uma equipe aqui. E, gente, se torne membro, se você puder. A gente vai começar a fazer coisa exclusiva. Eu tô louca para começar. Quando a gente tiver, pelo menos ali, vai uns 30, 50 membros, pra gente começar a fazer live exclusiva, bater papo, é, fazer umas coisas. Então, entra lá e, gente, se inscreve, né? Se você não é inscrito ainda, que tem aquela coisa que 75% das pessoas que assistem não são inscritas.